Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, de muito trabalho nesse nosso mundo interior, porque a paz do Cristo faz esse movimento íntimo, esse trabalho interior, esse movimento de trabalhar essas pedras tão pesadas que estão aí conosco há milênios. Vaidade, orgulho, egoísmo. Muita paz para todos nós. E é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra básica. Hoje, exatamente 8 de novembro de 2021, e estamos reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que eu vou solicitar para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece. Ela mesma irá fazer a recapitulação do nosso estudo, do nosso capítulo de número 36. Graças te damos, Jesus, por essa oportunidade de estudos, de fraternidade, de compartilhamento. Ajuda-nos a compreendermos as lições que serão agora dirigidas a nós pela ministra veneranda, para que possamos, cada um de nós, dentro das suas possibilidades, com boa vontade, ajeitando as nossas veredas, consertando os nossos caminhos, para voltarmos até Ti, que está nos aguardando há séculos e séculos. Ajuda-nos, porque Tu sabes quanto rebeldes somos, quanto procrastinadores somos, quanto reclamões somos. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua misericórdia, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos André Luiz, o descanso depois de uma noite de plantão, de ter virado o dia de plantão. E ele sonhou, né? Deixou o corpo e o espírito dele se foi numa barca junto com um homem silencioso, e ele foi ao encontro de sua mãe, que a sua mãe disse para ele justamente para ter boa vontade e serviço, para ele não se esquecer do trabalho. E foi esse o nosso último estudo. Então, hoje nós vamos conhecer a preleção da ministra, capítulo 37, que Jesus nos guia. Temos o auxílio a esse trabalho, o nosso irmão Adroaldo Tarcísio, que irá fazer a voz do Tobias. Tarcísio tem um sotaque gostoso no Nordeste, né? Então, quem é do Nordeste aí está acompanhando no canal vai se sentir em casa com a voz do nosso irmão Tarcísio. Tem a nossa querida amiga Cecília, essa amada amiga que está conosco há tantos anos, irá emprestar sua voz para fazer a voz da Narcisa. Então, que Jesus possa nos conduzir. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Disse Tobias: essas aulas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizada a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Tem uma informação que cala fundo. Essas aulas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Então, aqui nos deixa bem claro que no mundo espiritual não se perde tempo. Ninguém vai ocupar um lugar que não terá utilidade para esse alguém. Então, os lugares serão ocupados por pessoas verdadeiramente interessadas. Interessadas em quê? Na sua reforma moral.
Porque o que acontece? Quantas pessoas estão presentes nas atividades, ouvindo as palestras, mas não têm interesse no seu aperfeiçoamento. Então, aqui, olha que interessante. Pessoas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou Tobias: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo, o contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto, ou seja, importantes. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus, ou seja, relacionado a Deus? Como? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz aos administradores em geral. Impende, ou seja, cumpre a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Então, quem que fazia a contagem do bônus horas? Os administradores. Nós discutimos bastante sobre bônus hora. É justamente uma forma para estimular. Você sai de casa todo dia para trabalhar, por quê? Porque você quer servir a humanidade terrena? Por causa do salário. Porque é o administrador, mas como que é para Deus? Como que é para Deus? Exatamente. Aos administradores, em geral, cumpre, ou seja, impende, cumpre a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente, instituir elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Porque você sabe que, dependendo de qual trabalho e como ele realiza, ele pode ganhar até dobrado. Lembra disso? Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. O que será quando ele diz, mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo? Qual é o aproveitamento essencial de um trabalhador? É o bônus horas ou a sua capacidade de desenvolver a luz divina que está dentro de você? Capacidade de desenvolver. Se você fizer o trabalho só pensando no bônus horas, já recebeste a tua recompensa, como diz nosso Senhor Jesus. É a forma da caridade que ele desenvolve, isso. A forma do amor que ele emprega, é tudo isso. Então, a primeira relação é uma relação material, objetiva, o que o trabalhador faz, a quantidade, etc., a contribuição dele, mas a segunda parte é a mais importante. Se ele trabalhou com amor, se ele realmente assimilou o que ele vivenciou, Dedicação. deu uma dimensão maior a ele. Né? Isso é mesmo aqui na terra. O que diz o nosso Senhor Jesus? Buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Então você presta muita atenção. Quando nós temos um profissional, obviamente que existem exceções, mas quando nós temos um profissional que ama servir, ama as pessoas, ele consegue ser um excelente profissional. Ele gosta de gente, ele gosta de cuidar, ele gosta de ver o outro bem. Então ele se torna um excelente profissional. Mas quando o intuito desse profissional é apenas financeiro, a probabilidade do sucesso é quase nada. Vai ser o comum. É por isso que nós temos o comum. O que é o comum? Todo mundo faz do mesmo jeito. Raramente aquela pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar, ela consegue uma posição de destaque no meio. Por quê? Qual é a diferença? Porque aquela faz porque ama pessoas. Ama pessoas. Então é isso, faz todo. Então, esse amar é buscar primeiro as coisas de Deus.
A gente acha que buscar as coisas de Deus é ficar trancado no centro espírita ou trancado. Não. Ninguém busca Deus trancado em nenhum lugar. A gente busca Deus no coração do outro, amando, despertando. Esse sim é o buscar Deus. Esse movimento realmente de buscar Deus. E como tu disseste, é um estímulo e uma educação. Um estímulo. Porque o próprio caso da Narcisa, quando ela foi pedir o auxílio da veneranda, a veneranda disse que o dava a ela, a auxiliava, mas ela precisava passar 10 anos nas câmaras de retificação, né? E ela começou a trabalhar só por interesse, né? Mas a veneranda, como tem a visão mais longe, viu que ela, no meio do caminho, foi se educando. Ela disse que agora já amava aquele trabalho. Ó, que lindo, né? Então, o bônus horas, ele é meio, não pode ser fim. Ele é o meio. Então, o recurso da misericórdia divina é com as criancinhas, que somos nós. Então, ele diz assim, ó: há servidores que... Esse aí é de existe, né? Existem servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, 40 anos, dela se retiram com a mesma incipiência, gente, início, começo. O cidadão está há 40 anos numa atividade. E olha o que acontece, se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Então não é só trabalhar, é como está trabalhando. O dia que nós entendermos, aqui na Terra não é diferente, o real é só o estímulo, até a gente aprender que a gente precisa um do outro, a gente precisa amar, e é nesse movimento da convivência que a gente vai despertando o amor. Quando a gente desperta o amor dentro de nós, os nossos olhos brilham, o nosso sorriso fica melhor, a nossa saúde fica melhor, e é uma agradável presença tua. O mundo fica colorido, mas quem não ama é seco, é egoísta, é orgulhoso, é vaidoso, é doente. Aonde chega, são poucos ou nenhum amigos. E só faltam dizer assim, vixe, chegou fulano. Antipático, antipática. É isso que a gente quer para a nossa vida? Essa incipiência também tem um sentido de ignorância, né? Aqui parece que nunca aprendeu nada nesses 40 anos. A nossa irmã Carla está trazendo também, o nosso português é muito rico. Então ela coloca que a palavra também incipiência pode também ser colocado como ignorância, né? E quem está iniciando também não deixa de ser alguém que não conhece o trabalho, desconhece o trabalho. Assim, isso já fica pra gente. Então, se você for colocar, vou pegar aqui o Tarcísio que está na minha frente, ele é odontólogo. Ele não caiu nessa profissão de paraquedas. Foi tudo programado e é uma profissão que você fica bem pertinho do paciente, olho no olho. Você sente o cheiro do paciente. Porque tem médico, tem uma Lígia que é médico também, cardiologista. É lá o paciente e você aqui. Dificilmente o médico levanta para tocar no paciente. Raríssimo quem faz isso. Estou mentindo? Não toca, às vezes nem olha. Mas o dentista não, ele foi convidado a ficar bem próximo, isso não foi à toa. Então ele pode passar 40 anos apenas olhando para dente, mas esqueceu de aprender a principal lição, olhar para os olhos, para a alma do paciente. Entendeu? Então, cada profissão que a vida nos conduziu tem um porquê, tem uma lição. E eu posso passar 60 anos, 50 anos e não ter aprendido a lição. Aí, como ele diz, dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora. Terminou, aposentou e é a mesma pessoa. Principiante ainda. Principiante. Não aprendeu a lição. Para tudo.
provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Dedicação espiritual. O corpo ama? Não. O corpo tem necessidades físicas, biológicas. Quem ama é o ser espiritual. O corpo não ama. Então, quando ele fala aqui dedicação espiritual, ele está falando em amor, em sentimento. Quem tem sentimento é o espírito. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Quantos? Você passou 20 anos sem ver a pessoa. E aquela pessoa 20 anos atrás era aquele moleque gaiato, brincalhão, ria de tudo. Uma pessoa assim tola, sabe? Falava muita palhaçada. E passou 20 anos, tu encontra a criatura de novo. Continua tola, brincalhão, palhaçada, tirando sarro de todo mundo. Evoluiu? Nada. Apesar dos seus 60 anos. Então, quantos de nós que já estamos... Eu que já estou com 50 anos... Mas quantos de nós que estamos chegando a 60 ainda tendo a atitude da adolescente? Vive como uma adolescente. Daqui a pouco a gente vai ver meninas de 60 anos e meninos dizendo assim, tipo assim. Porque não amadureceram, tipo assim. Nem o seu vocabulário amadureceu, tipo assim. E aí a gente faz uma autorreflexão. Será que nós ainda somos aquele jovem? A gente ainda tem a mesma atitude? Fica brigando, fazendo fofoquinha, fazendo intriga, mentindo, justificando. Então a gente tem que fazer essa reflexão. Disse Tobias. Tanto é precioso o conceito de sua mãe, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Os primeiros transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno. Os segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta a conta com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. A fala de Tobias é espetacular. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons, sendo os primeiros, e dos homens maus, dando o adjetivo mesmo, de mal. Nos primeiros, quem são os primeiros? Os bons. O que acontece com os bons? Eles transformam-se em celeiros. O que é celeiro? É algo farto? É algo que lá guarda-se tudo? Lembra do celeiro? Então, transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno. Pensa ali, reserva de amor. Os bons. Os maus transformam-se em látegos. O que é látegos? Chicote. De tormento e remorso. Porque só fez o mal. Como se fossem entes malditos. Aí ele diz, cada filho acerta contas com o papai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. O emprego da oportunidade. Quantas oportunidades, por exemplo, estarmos aqui agora, nesse momento reunidos, estudando essa obra, ou estar em casa ouvindo o áudio, isso aqui é uma oportunidade ímpar. Então nós vamos responder, por isso é que ele diz, conforme o emprego da oportunidade ou segundo o trabalho que você fez. Essa é uma oportunidade ímpar, não é à toa que nós estamos aqui. E nós vamos ter que responder. E o espírito é algo complexo, porque a gente diz assim, eu não posso dizer eu não sabia. Quando um espírita desencarna, ele sabe de tudo. Ele sabe da continuação da vida, ele sabe o que é umbral, ele sabe o que é o vale, ele sabe o que são as cavernas, ele sabe das colônias, ele sabe o que é perispírito, ele sabe que ele continua vivo, ele sabe por que ele está sentindo as dores, ele sabe que ele largou o corpo físico. E ele sabe se ele está sofrendo foi porque ele não acreditou em absolutamente nada do que ele estudou. Logo, ele não viveu. Por isso que a cobrança é maior. A cobrança é muito maior. A dor moral se torna maior. Por quê?
porque eu sabia. Látegos de tormento e remorso. Látegos de tormentos e remorsos. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo, em todos os sentidos. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúrtio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam delicado perfume. Gente, pensa um ambiente desse. Eu que adoro plantas, ia ficar doidinha olhando para todos os lados. Calculei a assistência em mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas assistindo. Lembra que foram pessoas selecionadas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado, entre nós outros, e a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Olha lá. Então, as pessoas que irão fazer perguntas são pessoas o quê? Porque adquiriram o direito pela aplicação no assunto. Exato. Conhecedores. São conhecedores, porque para você perguntar, você tem que conhecer. Senão você começa a perguntar o quê? Bobagem. Fica a dica. Indagou André Luiz. Não pode você figurar entre eles? Não. Por enquanto, posso sentar-me ali, somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura que já adquiriram. Muito curioso o processo. O governador determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento de opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. O mais interessante, ele perguntou, por que a senhora Narcisa não está lá sentada? Poxa, tão querida, tão amada, ela não pode por quê? Não, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora vai falar sobre o tratamento dos espíritos perturbados. Por que lá ela pode sentar quando for espíritos perturbados? Porque ela está lá quase há 10 anos. Ela está lá quase 10 anos aonde? Tratando de espíritos perturbados. Então, quem é a pessoa com maior capacidade para fazer perguntas sobre espíritos perturbados, se não aquela pessoa que trata dos perturbados? Então, conhece na prática. Então, como ela tem a prática, as perguntas são pertinentes. Vocês estão entendendo? E a pergunta, estudo, ela também pode esclarecer alguém, porque ela tem. Exatamente. Porque o que acontece? A pergunta, uma boa pergunta, uma pergunta bem formulada, é um processo de educação. Basta a gente pegar o livro dos Espíritos. E esclarece vários que tinham essa dúvida. Então, ela não está lá porque o tema não vai ser esse. Então, o tema que ela vai abordar, essas pessoas selecionadas para estarem lá próximo dela, para fazerem pergunta, elas estão aptas para fazerem esse tipo de pergunta. Agora, olha só isso aqui, gente. Qual foi o ponto de vista do governador? Nas aulas e palestras de todos os ministros. Então, isso era regra.
a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal. Então, cada um fazendo a sua pergunta, dando a sua opinião pessoal. Isso acontece, gente, isso acontece muito em estudos na casa espírita. Porque a instituição espírita, a base dela é estudo. A gente faz muitos estudos, a gente se reúne em grupo. E quase sempre, normalmente, quem mais pergunta, quem mais fala é quem menos entende. Normalmente é o vaidoso, o orgulhoso, o presunçoso e o pseudo-sábio. E aí ele acaba dominando o grupo, falando 3, 4 palavras que tem que procurar no dicionário, e aí todo mundo fica meio calado, até o dirigente. Até o dirigente. Você ficou 1 hora, 1h15, 1h20 dentro de uma sala de estudo e você não aprendeu nada. Aí no finalzinho, para dar disfarçada, vamos ler a apostila. Aí é para acabar. O tema mesmo, o texto não foi discutido, sabe por quê? Porque ninguém estudou. Ninguém está comprometido. E só se perdeu tempo ali dentro. A fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa. Então, quando a nossa Narcisa vai falar sobre espírito perturbado, ela tem base justa, porque ela tem a prática. Com grave perda de tempo para o conjunto. Todo mundo perdeu. Como é que você vai ficar numa sala de estudo 1 hora, 1h20, discutindo nada com nada dentro? O tema que foi o tema não foi discutido, não foi falado, e cada um ficou dando a sua opinião pessoal. É triste, mas é uma ação de espíritos perversos para nos iludir, para nos fazer perder tempo, e progresso, aprendizado não existe. É uma ação de espíritos perversos. E era só opinião, não tinha nada a ver com estudo. Não tinha base nenhuma, né? É por isso que quem se propõe a ser dirigente de grupo está dizendo assim: eu quero trabalhar com Cristo Jesus. Tenha respeito, se prepare. Estude. Você tem que ter ali o domínio do grupo. Você tem que ter firmeza. Você não pode soltar. E respeito pelo trabalho. Se prepare dignamente. Não vá contar historinha, não. Por isso é que diz: os inimigos do espiritismo não estão fora, estão dentro, fazendo esse tipo de abordagem. E é um risco, porque isso acaba sendo replicado. E aí, até onde isso vai, até onde chega a desinformação que deturpa, né? Que entorta. Entorta totalmente. É por isso que a gente hoje falou na nossa abertura da gravação do Livro dos Espíritos. Se você é uma pessoa que não tem conteúdo espírita o suficiente para identificar o erro da verdade, se alguém vem e te conta uma história dessa, a primeira pergunta é: onde você leu isso? Se a pessoa não souber te dar a fonte dentro da codificação kardeciana, é mentira. Essa é a regra básica. Onde você leu isso? Qual é a fonte? E aí você já tem uma resposta autêntica ou falsa. E aí, por favor, não replica. A pessoa nos ligou, obviamente, eu tive que... A resposta talvez tenha sido um pouco áspera, porque me chateia. É algo que me choca, esse tipo de colocação ainda de alguns irmãos. Detalhe, teremos que prestar conta. Ninguém brinca com o trabalho do Cristo. Era preferível, como diz o nosso Senhor Jesus, era preferível que não soubesse. Então, se a gente se avora a ser um trabalhador do Cristo, com dignidade. Ninguém brinca com o trabalho de Jesus. Meus irmãos, o texto é muito bom. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Então,
Esse momento aqui não é para falar dos espíritos perturbados. A Narcisa está dizendo isso para ele. O tema é específico. Quando a gente participa dos congressos, tem aquele momento pergunta. Quando eu vou ouvir as perguntas, eu tenho vontade de chorar. Porque pelas perguntas você percebe o nível de quem está perguntando. E a gente vê o quanto nós somos carentes de estudo. Gente, algo mais, gente, a acrescentar? Não? Então, vamos parar aqui na metade do capítulo e vamos aprender muito com o venerando. E como vamos aprender? Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga, por mais um momento de estudo, de reflexão e de oração. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Estarmos aqui agora, nesse momento reunido, estudando essa obra, ou estar em casa ouvindo o áudio, isso aqui é uma oportunidade ímpar. Então nós vamos responder, por isso é que ele diz, conforme o emprego da oportunidade ou segundo o trabalho que você fez. Essa é uma oportunidade ímpar, não é à toa que nós estamos aqui. E nós vamos ter que responder. No mundo espiritual não se perde tempo. Ninguém vai ocupar um lugar que não terá utilidade para esse alguém. Então, os lugares serão ocupados por pessoas verdadeiramente interessadas na sua reforma moral. Quantas pessoas estão presentes nas atividades, ouvindo as palestras, mas não têm interesse no seu aperfeiçoamento? Qual é o aproveitamento essencial de um trabalhador? É o bônus horas ou a sua capacidade de desenvolver a luz divina que está dentro de você? Capacidade de desenvolver. Se você fizer o trabalho só pensando no bônus horas, já recebeste a tua recompensa, como diz nosso Senhor Jesus. Isso é mesmo aqui na terra. O que diz o nosso Senhor Jesus? Buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Mas quando nós temos um profissional que ama servir, ama as pessoas, ele consegue ser um excelente profissional. Esse amar é buscar primeiro as coisas de Deus. A gente acha que buscar as coisas de Deus é ficar trancado no centro espírita. Não. Ninguém busca Deus trancado em nenhum lugar. A gente busca Deus no coração do outro, amando, despertando. Esse sim é o buscar Deus. O real é só o estímulo, até a gente aprender que a gente precisa um do outro, a gente precisa amar, e é nesse movimento da convivência que a gente vai despertando o amor. Quando a gente desperta o amor dentro de nós, os nossos olhos brilham, o nosso sorriso fica melhor, a nossa saúde fica melhor, e é uma agradável presença a todos. Mas quem não ama é seco, é egoísta, é orgulhoso, é vaidoso, é doente. Aonde chega, são poucos ou nenhum amigos. E só faltam dizer assim, vixe, chegou fulano. Antipático, antipática. É isso que a gente quer para a nossa vida? Cada profissão que a vida nos conduziu tem um porquê, tem uma lição. E eu posso passar 60 anos, 50 anos e não ter aprendido a lição. O corpo tem necessidades físicas, biológicas. Quem ama é o ser espiritual. O corpo não ama. Você passou 20 anos sem ver a pessoa. E aquela pessoa 20 anos atrás era aquele moleque gaiato, brincalhão, ria de tudo. Uma pessoa assim tola, sabe? Falava muito palhaçada. E passou 20 anos, tu encontra a criatura de novo. Continua tola, brincalhão, palhaçada, tirando sarro de todo mundo. Evoluiu? Nada. Apesar dos seus 60 anos. Mas quantos de nós que estamos chegando a 60 ainda tendo a atitude da adolescente? Faz uma autorreflexão. Será que nós ainda somos aquele jovem? A gente ainda tem a mesma atitude? Fica brigando, fazendo fofoquinha, fazendo intriga, mentindo, justificando. E o espírito é algo complexo, porque a gente diz assim, eu não posso dizer eu não sabia. Quando um espírita desencarna, ele sabe de tudo.
Ele sabe da continuação da vida, ele sabe o que é umbral, ele sabe o que é o vale, ele sabe o que são as cavernas, ele sabe das colônias, ele sabe o que é perispírito, ele sabe que ele continua vivo, ele sabe por que ele está sentindo as dores, ele sabe que ele largou o corpo físico. E ele sabe se ele está sofrendo foi porque ele não acreditou em absolutamente nada do que ele estudou. Logo, ele não viveu. A dor moral se torna maior. Por quê? Porque eu sabia. Porque a instituição espírita, a base dela é estudo. A gente faz muitos estudos, a gente se reúne em grupo. E quase sempre, normalmente, quem mais pergunta, quem mais fala é quem menos entende. Normalmente é o vaidoso, o orgulhoso, o presunçoso e o pseudo-sábio. E aí ele acaba dominando o grupo, falando 3, 4 palavras que tem que procurar no dicionário, e aí todo mundo fica meio calado, até o dirigente. Aí no finalzinho, para dar disfarçada, vamos ler a apostila. Aí é para acabar. Como é que você vai ficar numa sala de estudo 1 hora, 1h20, discutindo nada com nada dentro? O tema que foi o tema não foi discutido, não foi falado, e cada um ficou dando a sua opinião pessoal. É triste. Mas é uma ação de espíritos perversos para nos iludir, para nos fazer perder tempo e progresso, aprendizado, não existe. Se você é uma pessoa que não tem conteúdo espírita o suficiente para identificar o erro da verdade, se alguém vem e te conta uma história dessa, a primeira pergunta é: onde você leu isso? Qual é a fonte? Se a pessoa não souber te dar a fonte dentro da codificação kardeciana, é mentira. Essa é a regra básica. Teremos que prestar conta. Ninguém brinca com o trabalho do Cristo. Era preferível, como diz o nosso Senhor Jesus, era preferível que não soubesse. Então, se a gente se avora a ser um trabalhador do Cristo, com dignidade. Ninguém brinca com o trabalho de Jesus.